Bem-vindos a mais uma audiolive. Nosso encontro quinzenal para conversar sobre audiologia. Minha promessa, vocês já sabem, é a gente conversar sobre audiologia em meia hora, né? Eu tenho conseguido ser muito pontual. Essa já é a nossa quinta audiolive. E das 4 que já foram, então essa é a quinta das 4 que já foram, 3 delas estão salvas no meu perfil e elas estão muito legais, muito objetivas, assim como eu quero que essa seja também. Aliás, não sei se eu vou conseguir ser objetiva falando de Bera, porque vocês sabem que Bera é o meu assunto favorito dentro da audiologia. Mas as outras lives estão salvas, então se vocês perderam, vai lá, assiste, porque elas estão realmente muito boas. E uma delas não ficou salva, aquela lá, quem viveu, viveu, quem não viveu, não vai viver mais, né? A gente não vai conversar sobre dinheiro tão cedo aqui de novo. Mas vamos lá, turminha, vamos começar, porque eu quero honrar aqui o tempo de vocês, como sempre. Então eu quero terminar em meia hora, honrar o tempo de vocês, honrar o meu tempo. E eu espero que vocês me valorizem, tá? Porque na quarta-feira eu não tô conseguindo jogar, não tô conseguindo ir pro meu tênis. Então, porque eu quero ter esse momento aqui com vocês e nos outros dias eu consigo jogar mais, então escolhi a quarta. Mas é isso, vamos conversar sobre Bera. Quem aqui não sabe, acho que quase todo mundo sabe, mas a minha grande paixão dentro da audiologia é o Bera infantil. Por muito, na live passada eu falei sobre propósito. Eu achei por muito tempo que o meu propósito era fazer esses diagnósticos infantis da melhor maneira possível, era fazer a diferença na vida dessas pessoas, dessas crianças, na vida dessas famílias. Depois eu acabei descobrindo que o meu propósito é, na verdade, ensinar, né? O meu grande propósito. Então, vocês imaginem como que eu estou feliz e satisfeita em estar fazendo um curso de Bera infantil. Então, ensinar o Bera infantil. Esse é, de fato, o meu assunto favorito. Quem aqui faz Bera infantil? Tem alguém que já faz? Alguém que tá com muita vontade de aprender? Acha que é o próximo passo aí na carreira? O que vocês me contam aí? Que vocês estão, como é que tá aí na prática de vocês? Vocês estão fazendo, não estão fazendo? Querem muito fazer? Me contem, que eu quero saber. Eu tô aí fazendo, né, desenvolvendo o meu curso, e isso o John faz, vai até pro centro cirúrgico, né, John? SAD. É isso, gente. Quem não faz e tá a ponto de fazer, tá querendo muito fazer, vocês vão ter uma oportunidade incrível de aprender, de pegar a minha vivência, a minha experiência. Mas é o seguinte, gente, na minha cabeça, o primeiro passo pra gente fazer o Bera infantil, pra gente fazer um Bera infantil de qualidade, é a gente fazer o Bera adulto sem medo, né? Então, eu dividi os meus 2 cursos em o Bera adulto um curso, o Bera infantil outro curso, porque na minha cabeça não existe a possibilidade da gente fazer as 2 coisas, a gente aprender e já sair atendendo a criança. Então, a gente tem que aprender a fazer no adulto. Gente, isso é o que eu faço, é o que eu acredito, tá? Então, se outra pessoa pensa diferente, tá tudo bem. Aqui é o que eu acredito. Então, na minha cabeça, a gente precisa fazer o Bera adulto e dominar o Bera adulto muito bem, para depois a gente dar esse passo de fazer em criança, tá? Então, já ouviram aquela frase lá de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades? É um poder que você tem na sua mão, mas você tem uma responsabilidade enorme. Afinal, decisões importantes vão ser tomadas com base naquele seu exame, naquele seu Bera. Né? Quando a gente faz o Bera numa criança, quando a gente entrega um resultado de uma audição normal que seja, ou de uma perda auditiva profunda, a gente tem muita responsabilidade. Se você entrega o laudo de uma audição normal, esse médico vai só pedir para acompanhar o desenvolvimento e você pode atrasar o desenvolvimento dessa criança. Se você faz um exame e tem uma perda profunda,
o médico pode decidir, entre outras questões, lógico, mas operar essa criança, fazer um implante nessa criança. Então, a responsabilidade que a gente tem é muito grande. A gente está lidando com o desenvolvimento de uma criança, a gente está lidando com a vida dessa criança, dessa família que vai ser diretamente afetada. Então, não dá para você aprender hoje e querer amanhã já ir saindo fazer os diagnósticos infantis. Então, você tem que entrar no mundo do Bera, entender, saber fazer o exame, saber correlacionar com a audiometria, saber reconhecer as interferências que você tem no exame de um adulto, para depois você fazer isso com uma criança, né? Porque, como eu falei ali, a responsabilidade é muito maior. E aí, gente, como eu tava falando, a gente tem a responsabilidade de responder para aquele médico, para aquela família, se aquela criança escuta ou não. E aí a gente já começa a ter diferença nos exames entre um adulto e uma criança. A gente já tem aí no objetivo do exame, a gente já tem uma grande diferença. Quando a gente faz o Bera em um adulto, a gente quer principalmente responder se ali eu tenho uma alteração retrococlear ou não. Eu brinco nas minhas aulas aí, né, bastante no Audioflix até, que o Bera, para o médico, ele significa tumor no nervo. Então, quando o médico pede um Bera, ele muito provavelmente está pensando num tumor, quer descartar o tumor. Já na criança é diferente, na criança a gente não tem esse objetivo. É lógico que a gente quer ver sim como que tá aquela via auditiva da criança, é lógico que a gente quer saber se tem ou não uma neuropatia auditiva, por exemplo, mas o principal objetivo da gente fazer um Bera numa criança é a gente saber se ali tem ou não uma perda auditiva. A gente precisa dar essa resposta. E só fazendo um Bera neurodiagnóstico, aquele Bera normal que a gente chama, a gente não consegue responder se a gente tem ou não uma perda auditiva. Se eu detectar que tem uma perda auditiva, eu tenho que responder que tipo de perda auditiva eu tenho ali, que grau de perda auditiva eu tenho ali, que configuração eu tenho de perda auditiva ali. Então, eu preciso fazer um exame muito mais específico do que no adulto, né? Tá perguntando se eu só faço frequência específica. Não, eu trabalho na rede privada, então eu faço geralmente o que o médico pediu, tá? Mas eu deixo sempre muito ciente. Quando eu só faço um neurodiagnóstico, eu deixo os pais cientes e às vezes até bravos com os médicos, porque, eu tô fazendo o que ele pediu, seu plano tá cobrindo isso aqui. Agora, para você responder isso e isso, a gente precisa fazer a frequência específica, a gente precisa fazer um estado estável, tá? Então, às vezes, eu coloco até no laudo, tá? Aqui eu já tenho conseguido mudar muito isso, porque eu converso muito com os médicos, né? Eu tenho contato, eu pego o WhatsApp de pediatra, eu converso muito e eles já estão cientes do que eles têm que pedir. Então, o bebê dormiu, ele já vem, eu já faço, né? Já veio com o soninho e eu já consigo avaliar ele tudo. Agora, quando eu vou pro centro cirúrgico, por exemplo, no centro cirúrgico não é um pacote fechado. O paciente vai pagar para fazer o exame completo. Eu não aceito isso da gente sedar uma criança pra gente fazer um exame meia boca, pra gente fazer um exame onde eu não consigo responder essas perguntas. Que tipo de perda auditiva essa criança tem, né? Então, eu não posso me permitir. Isso é inadmissível, tá? Então, é um pacote completo. A mãe pode falar, mas eu só quero fazer o Bera. Não existe essa possibilidade no centro cirúrgico. Agora, na prática clínica, né, a gente tem que, como eu trabalho na rede privada, a gente faz o que tá no pedido médico, sempre conversando com o médico. Se eu tenho acesso a esse pedido médico, porque às vezes na hora de marcar as meninas pedem o pedido, né, pedem foto do pedido, eu já entro em contato com o médico, porque aí eu acho que é assim que a gente vai construindo, né? Exatamente, né, Ju? Você dá a criança para fazer um protocolo só neurológico é inadmissível, não dá. E alguém perguntou qual que era o equipamento que eu uso o Evocase da Contronic, tá? E tem me atendido muito bem nessa questão da curta latência. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente tem que ir conquistando isso, a gente tem que ir mostrando
né? E hoje muitos pediatras já encaminham direitinho. E no começo, gente, eles me mandavam foto, Bruna, tá? Se eu pedir assim, tá ok? Tá ok. Pediatra, otorrino, né? Mas a gente tem que acreditar que dá certo, gente. A gente tem que ir fazendo ali que vai dar certo, tá? Então a gente já começa aí, que a gente começa no objetivo do exame, já tem muita diferença, tá? Mas o que não falta entre o exame infantil e o exame adulto é diferença. A gente já começa, a gente, ter diferença na hora da marcação do exame. Gente, como boa fleumática, eu tenho aqui o meu roteiro, né? A gente já começa a ter diferença na marcação do exame. Quando ligam para plano de saúde, não cobre frequência específica. Quando o paciente liga para marcar o exame, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual a idade do paciente. Por quê? Qual recomendação eu tenho que dar se alguém me fala assim, ele tem 2 anos e meio? Qual que é a principal recomendação? Sedação a gente não faz por plano de saúde, às vezes o paciente até consegue com o plano de saúde. A gente só faz o pacote particular mesmo. E se vale a pena fazer pelo plano? Não vale muito a pena. A gente conversou sobre plano de saúde na live passada, tá? Não vale muito a pena a gente fazer por plano de saúde, mas às vezes a gente precisa fazer... Oi, Bi! Às vezes a gente... Eu assisti sua live agorinha. Às vezes a gente precisa fazer pra gente construir o nosso nome, tá? Então... aquela história que a gente estava falando antes. É um trabalho de formiguinha. Então, a gente vai construindo o nosso nome, a gente vai aceitando os planos de saúde. E aí, a gente vai construindo isso. Pra daí a gente poder falar, não, agora eu só faço particular. Tá? Então, gente, voltando lá. Ai, desculpa. Trabalhei demais hoje. Olha só. Então... na hora da marcação, a gente já tem a principal orientação. A gente pergunta a idade porque já começa ali a nossa diferença. Esse paciente até uns 3, 4 aninhos, a gente tem que falar, tem que ser orientado na hora da marcação que essa criança tem que estar dormindo, tá? Meu filho não dorme. Não, tem que estar dormindo. A gente não pode dar a menor possibilidade deles acharem que é uma possibilidade de fazer na criança acordada. Se chegar no seu consultório, eu tenho história, gente, eu contei lá na aula que eu gravei, já gravei essa aula pro Além das Ondas Baby, eu tenho história de casos que a criança fingiu estar dormindo para eu fazer o exame. Então, a gente se surpreende às vezes com a criança, mas se a gente der essa opção para os pais, esquece, essa criança não vai dormir, tá? Se alguém falar, não, se ele ficar quietinho dá para fazer, os pais vão acreditar que dá para fazer. Tem pai que acredita, né? Tem criança, pouquíssimos casos que dá pra fazer, gente, mas são a minoria da minoria da minoria, tá? Então tem que ser orientado, porque não é toda criança que vai ser igual às minhas gêmeas. Gente, essa história dessas gêmeas é incrível, porque as duas menininhas de 2 anos e pouquinho, ou 3, não lembro agora, elas fingiram que estavam dormindo pra fazer o exame. Então, assim, quando a mãe... quer discutir, quer falar, eu falo assim, gente, olha só. Eu falo pra mãe, né? Eu pergunto, eu jamais falo mãezinha, odeio isso, não acho que é assim que a gente conversa com uma mãe, então eu pergunto o nome dela, eu falo assim, olha só, Ana, você acha que seu filho finge que tá dormindo? Porque se eu fosse fazer esse exame em você, eu ia pedir pra você encostar a cabeça na poltrona e fazer de conta que tá dormindo. Fechar os olhos e ficar quieta. Você acha que seu filho consegue fazer isso por meia hora, por 1 hora? Porque eu não sei exatamente quanto tempo ele vai levar pra fazer, né? Se ele conseguir, a gente pode fazer. Mas, gente, é muito difícil, tá? Eu perdi uma pergunta aqui. O paciente chega dormindo? Depende, eu gosto que chega acordado pra eu fazer a limpeza e colar os eletrodos e depois dormir. Mas agora, gente, que eu tô sucesso na minha salinha de Bera, eu tenho tempo pra deixar. Eu marco as crianças com tempo. Então, a criança chega, eu peço pra chegar acordada, mesmo a mãe sente que tem que dormir, mas pode chegar acordado. Eu vou colar, eu vou
eu vou limpar, eu vou colar, eu vou conversar com a mãe, aí eu deixo dentro da minha salinha, na poltrona que ela vai fazer o exame, que o filho dela vai ser avaliado, ela já fica ali fazendo a criança dormir ali, entendeu? Eu tenho cheirinho de bebê na sala, eu tenho estrelinha na sala, eu deixo tudo escurinho com as estrelinhas. Gente, eu tô vivendo agora um sonho, né? Eu agendo agora as crianças, quando é normal, assim, eu agendo 1 hora, né? A minha agenda é de meia hora, então eu agendo 2 horários para essa criança. Se tiver frequência específica, se tiver estado estável, a gente acaba pedindo um tempinho a mais. E é aquela história, às vezes a gente vai começar a avaliar, a gente vai saber que ali a gente tem... Vai conseguir fazer o exame rápido, porque a audição é normal. Mas a gente só sabe isso quando a gente começa a avaliar, tá? Então, a principal orientação que a gente tem que passar... A principal diferença na hora da marcação é que a criança tem que estar dormindo, tá? E aí, gente, a gente tem diferença, como eu falei, antes do exame, durante o exame e depois do exame. Então, durante o exame, a gente tem diferença técnica também, a gente tem diferença no protocolo que a gente vai usar, a gente acaba colocando uma taxa de apresentação um pouco maior, porque a gente depende do sono daquela criança, né? E aí, o sono daquela criança... A criança, gente, ela tem as fibras ali, ó, pipocando. A gente consegue colocar uma taxa maior e exigir um pouco mais dessa via auditiva, porque a gente vai conseguir uma resposta adequada. Então, a gente acelera um pouquinho esse exame pra gente conseguir uma resposta mais rápida. Porque a gente depende desse sono. A gente tem um padrão de normalidade diferente para as crianças. A gente fala, por que a gente usa um padrão de normalidade diferente para a criança? Eu garanto que todo mundo sabe essa resposta. Escreve aqui, por que a gente usa um padrão de normalidade diferente para os bebês até 18, 24 meses? Vamos lá, vamos participar. Todo mundo já ouviu falar que a gente tem um padrão diferente para as crianças. Por quê? Vamos, gente, pode se arriscar aí. Por causa da maturação. Todo mundo já ouviu falar isso, que por causa da maturação da via auditiva da criança, a gente tem um padrão de normalidade diferente. E segure que esse é o ponto ápice da nossa live. A maturação do sistema auditivo. Agora, gente, vocês já se perguntaram o que é essa maturação? O que fisiologicamente, o que anatomicamente explica a gente ter ali onda 3 e onda 5 mais a latência maior do que num adulto? Por que depois de 18 meses essa latência já fica igual a de um adulto? Vocês já se perguntaram o porquê disso? Vocês sabem o que quer dizer a maturação? O que é essa maturação do sistema auditivo? O que é isso? Vocês sabem o que é? Gente, então olha só. A maturação, ela tá ligada à mielinização. Todo mundo aqui já sabe exatamente. A Débora é maravilhosa, né? Todo mundo sabe como que é um neurônio. E o neurônio, a gente tem no neurônio a bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é responsável por agilizar as sinapses que tem entre um neurônio e o outro. Então, essa transmissão que vai acontecendo entre um neurônio e o outro, a bainha de mielina acaba deixando isso mais rápido. E adivinha? A criança, os neurônios das crianças nessas estruturas, elas nascem sem a bainha de mielina. Então, conforme ela vai amadurecendo, conforme ela vai ficando mais velha, esse processo vai acontecendo. E isso acontece de baixo para cima. A criança já nasce com a cóclea perfeita, né? A gente já tem a formação do sistema auditivo na barriga da mãe. Então, por esse motivo, como essa maturação acontece, essa mielinização acontece de baixo para cima,
A onda 1 da criança já está no lugar. E depois essa maturação vai acontecendo nas estruturas do tronco, nas estruturas subcorticais, nas estruturas do córtex auditivo. Então a gente vai acompanhando essa maturação. Só que não funciona assim, a criança dormiu com 17 meses, acordou com 18 meses e a bainha de mielina surgiu nela. Não. Esse processo ele vai acontecendo conforme a criança vai crescendo. Então a gente vai respeitando esse processo de maturação e a gente vai vendo isso acontecer e a gente respeitando esse processo, a gente tem um padrão de normalidade diferente. Um padrão de normalidade dividido inclusive por semanas. Então lá o Gorga ele separa por semanas, depois por meses. Por quê? Porque esse processo ele vai acontecendo e cada vez mais essa transmissão vai acontecendo de forma mais rápida e diminuindo a latência, porque eu vejo esse aumento de latência nas ondas 3 e 5 das crianças justamente por esse processo de mielinização que não está completo ainda na via auditiva de uma criança pequena. Então, esse processo, esse valor é diferente numa criança que tem 2 semanas de vida. Hoje eu atendi um bebezinho de 28 dias. Então, uma criança que tem 3, 4 semanas de vida é diferente. Eu não posso avaliar com o mesmo padrão de uma criança de 10 meses, como eu não posso avaliar com uma criança de 24 meses. Então, a gente respeita isso e a gente respeita isso com um padrão de normalidade diferente para cada fase da vida dessa criança, tá? É por isso que eu gosto muito do Gorga, né? E lógico que no Além das Ondas essa tabela está lá feita, separada por semana, separada por meses. E não é a única referência que tem lá, tá? Eu coloquei, vocês são livres para escolher as referências de vocês, mas eu gosto de usar o padrão de normalidade do Gorga, justamente porque ele separa por semana, por mês, então a gente consegue ver essa maturação acontecendo e isso é sensacional. A gente consegue respeitar esse processo minuciosamente. Bera Neurodiagnóstico sem ser triagem, você faz a partir de que idade? A partir de 2 dias você chegar no meu consultório. Qualquer idade a gente é capaz de fazer, tá? Como com 28 semanas, a criança que nasce com 28 semanas, ela já tem condições de fazer um Bera. É lógico que essa criança tem outras urgências antes de fazer. A criança que nasce com 28 semanas tem outras urgências, vai ser atendida as outras urgências dela e quando ela estiver pronta, a gente já pode fazer a avaliação completa nessa criança. Não é lindo, gente? Fala se isso não é assim, ó, isso faz brilhar os meus olhos, isso faz, de fato, assim, me deixa muito feliz. Muito feliz a gente saber que a gente tem essa condição, que a gente consegue fazer isso, respeitando esse processo. Só que a gente tem que cuidar muito, porque existe negócio de imaturação da via auditiva, não existe isso, gente. Imaturação da via auditiva, a via auditiva, ela tem um processo de maturação, e se eu considerando aquele valor de normalidade para a idade daquela criança, ainda assim eu tenho um atraso na latência, eu não posso ficar falando que é imaturação, né? É isso aí, Ju. Se já se respira, pode fazer. Adorei essa. Né? Então, a gente tem que cuidar com essa questão da imaturidade, tá? De falar que é imaturidade. Se tiver aumentado com base naquela referência que você já está considerando esse processo de maturação, se você laudar que é imaturidade da via auditiva, você tá errando feio aí, tá bom? E aí, como eu falei, a gente tem diferença antes de fazer o exame, nas orientações. Lá no Além das Ondas Baby eu vou colocar isso detalhadamente, todas as orientações, todos os cuidados que a gente tem que ter pré-exame. A gente tem diferenças no exame, a gente tem diferenças técnicas, né, de protocolo, de padrão de normalidade, de objetivo, e a gente tem diferença também no depois, né, a gente tem diferença no pós-exame, porque um adulto, primeiro que pro adulto a gente não entra muito em detalhes. Às vezes, você olhando o seu Bera, você sabe que tem uma questão ali, que tem uma alteração retrococlear, que esse paciente vai precisar fazer um exame de imagem, mas é você que vai falar para ele? Não. É você que vai pedir o exame de imagem? Não. Agora, se a criança tem perda auditiva, essa é uma questão aí que pode até gerar polêmica. Se a gente fala ou deixa para o médico falar. Nós, fonoaudiólogos, temos
total competência para fazer isso. Você fez o exame, o resultado é seu e você é um profissional habilitado para isso. Então, se eu pego uma criança com perda auditiva, eu converso com os pais ali, tá? E essa é uma das grandes diferenças no pós-exame. A gente tem que estar preparado para o acolhimento desses pais, acolher essa família e orientar essa família muito bem orientado, tá? Existe a diferença, Renata, é que a gente usa a idade corrigida das crianças, tá? Então, a referência que eu uso é a criança pré-termo, a gente vai corrigir a idade dela pra gente usar, estabelecer em qual das semanas ela vai entrar ali na referência do Gorga, tá? Então, gente, o acolhimento que a gente vai ter que dar, a gente tem que estar preparado para isso. São fortes emoções. Não é só quando é alterado, é quando é normal também. Eu já tive casos que realmente, gente, às vezes é difícil a gente segurar o choro, né? Casos de emoção, casos que eu já contei lá no Audioflix que parecia questão de milagre, né? Então, são fortes emoções. Trabalhar com criança é forte emoção e a gente tem que estar preparado para tudo. E saber conversar com os pais e orientar esses pais quando tem uma alteração auditiva é fundamental. Quando você dá essa notícia, você é a primeira pessoa a dar essa notícia, esses pais confiam muito em você. Às vezes, a gente nem volta a ver essa criança. Eu já dei diagnóstico de perda auditiva e fui ver a criança 2 anos depois, quando a criança já estava implantada, falando, conversando. Só que a gente tem que dar um norte para esses pais. É lógico, gente, que a gente não vai pegar lá, tá, seu filho tem perda auditiva profunda, então agora ele vai ter que ser implantado. Não, essa não é uma decisão nossa. A gente tá ali para falar sobre o exame que a gente fez e falar sim sobre as possibilidades, né? Olha, você vai ter que consultar um médico. Eu geralmente encaminho para um médico de confiança. Eles querem saber para quem você encaminha, né? Então, existem várias possibilidades. Você vai conversar com um médico. Aí a mãe, de vez em quando, começa a chorar desesperadamente. Fala, então eu nunca vou ouvir o meu filho falando mãe. Gente, isso foi uma das coisas que mais me doeu de ouvir. Mas aí você tem que mostrar que existe um lado que essa criança vai poder desenvolver. Então, eu tenho aqui em Brasília, eu acho que não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, existe um médico que é muito referência nessa questão do implante, que é o Dr. Faiez. E aí, eu mostro lá no Instagram do Dr. Faiez, tem um vídeo de uma menina implantada, ela tem uns 6, 7 anos, e essa menina, ela conversa com ele, fala que tá com saudade dele, que tá indo bem na escola. Então, ela foi detectada precocemente, foi implantada, e tá lá conversando com o médico. Então, a gente tem que mostrar, lógico, que cada um dentro das suas limitações, e cada criança é um mundo, mas você pode mostrar que existe, sim, esperança, tá? Então, minha gente, era isso que eu queria falar. Como eu falei, pra gente dar esse passo, a gente passar a atender criança, é uma responsabilidade muito grande, mas, na minha opinião, não tem nada mais valioso do que você fazer a diferença na vida dessas crianças, tá? Porque a gente atende muitos adultos e a gente, muitas vezes, você passou pela vida desse adulto e não fez muita diferença, mas quando você faz um diagnóstico infantil bem feito, você fez toda a diferença na vida dessa criança, né? Você não atrasou o desenvolvimento dessa criança, você deu esperança, ou você fez um diagnóstico normal, mas você fez direitinho. Isso faz muita diferença, isso edifica a gente como ser humano. Então, quem quer dar esse passo de aprender, de saber fazer esse exame, de dominar isso, fica de olho aqui nesse Instagram, porque daqui a pouco a gente vai ter o curso aí, tá? Então, além das Ondas Baby, ele tá chegando dia 12 de setembro, ele vai ser lançado. Nesse dia, eu vou fazer uma aula, e vai ser uma aula muito especial, muito valiosa, gente. Eu vou compartilhar coisas muito importantes. Então, acompanhe. A gente ainda não tem um site para vocês entrarem lá e fazerem deixar o e-mail lá, mas isso em breve vai acontecer.
E aí a gente vai se encontrar nessa aula, a gente vai discutir muita coisa. Então, quem quer fazer, fica ligado aqui, porque daqui pra frente eu vou falar cada vez mais sobre o Bera infantil, tá bom? E, gente, se Deus quiser, eu vou deixar essa live gravada. Se você tá assistindo gravada, deixa aqui um comentário pra eu saber. Se você tá assistindo aqui ao vivo comigo, depois deixa lá, marca um coleguinha lá que você acha importante ele assistir essa live também. Porque quando a gente compartilha o conhecimento, quando a gente divide o conhecimento, a gente acaba aprendendo em dobro, tá bom? Então, turma, é esse meu recado de hoje. A gente vai conversar bastante sobre o Bera infantil e tamo junto. A gente vai ter outras lives até o dia 12 de setembro, eu vou avisando vocês. Mas no dia 12 de setembro a gente vai ter uma aula sensacional, tá? Uma aula que vai ser o pontapé inicial para essa jornada aí, para você ser uma referência e para você fazer esse diagnóstico com excelência, tá bom? Um beijo e até a próxima live.